Ele se torna o mestre espiritual mais forte depois que uma alma superpoderosa viajante do tempo entra em seu corpo. Numa terra antiga repleta de sábios que cultivam sua energia espiritual, um menino chamado Oriku nasceu em uma pequena e distante vila, numa noite em que 9 meteoros brilhantes iluminaram o céu noturno. 12 anos se passaram desde a chuva de meteoros e, no presente, o Oriku está a caminho de uma grande competição organizada pela seita Heiken, uma das 5 grandes seitas com poderosos sábios. Enquanto isso, na cidade onde a competição será realizada, alguns dos participantes estão tentando forçar a entrada em uma estalagem. A estalajadeira Ri os pressiona e declara que não tem mais quartos vazios, exceto o quarto VIP. Para entrar no quarto VIP, eles devem seguir as regras da cidade e obter o único bilhete especial. Ela conta a todos que uma pessoa tentou forçar a entrada na sala VIP ontem, e os anciãos da seita deles o mataram. Os guardas que Ri acabou de espancar recusam-se a acreditar nela, até que 2 dos cultivadores seniores cheguem lá, voem em suas espadas e ameacem matá-los também. Ri lhes diz que não é preciso, e os veteranos dizem a todos que assim que entram na cidade, a competição para serem os novos alunos da seita Heiken já começou. Eles partem com isso, e então os competidores perguntam a Ri como conseguir o bilhete de acesso especial. Ela afirma não ter ideia sobre isso, e descobrir isso também faz parte do teste deles. Enquanto todos se perguntavam como conseguir o bilhete especial, Oriku chega lá já tendo-o encontrado graças à sua sabedoria não convencional. Ri o leva para a sala VIP, e enquanto todos se dispersam, um menino chamado Kai fica intrigado com Oriku. A noite começa a chover e Kai entra sorrateiramente na estalagem. Ele está prestes a bater na porta de Oriku, mas este já sentiu a sua presença. Kai apresenta-se educadamente e pergunta a Oriku se ele pode dizer-lhe como conseguiu o bilhete especial. Embora Oriku inicialmente haja como se fosse levar aquele segredo para o túmulo, ele se oferece para contar a verdade a Kai se ele se tornar seu servo por um dia. Kai não acha que seja um mau negócio e concorda prontamente. Assim que ele entra no quarto, ele descobre que Oriku estava morrendo de vontade de contar a história a alguém. Ele afirma que encontrou um velho tagarela no portão da cidade, mas ninguém estava prestando atenção nele. Osiko ofereceu-lhe água e Kai afirma que ele também fez o mesmo, mas o velho não ficou satisfeito. Oriku então revela que o velho na verdade queria flertar com uma garota, mas não teve coragem de fazer isso sozinho. Então ele agiu como seu wingman e o deixou paquerar uma garota bonita, e como recompensa, o velho lhe deu o ingresso. Enquanto isso, Ri está enfrentando um problema. Um dos mestres da seita Heiken fez uma aposta com ela. Ele quer que ela venda 100 rabanetes por um preço muito alto para manter a sua liberdade. Caso contrário, ela terá de voltar para a seita Heiken. Então, no dia seguinte, Ri está de mau humor montando uma barraca de rabanetes. Oriku sai para checá-la, e ela briga com ele só por respirar errado. De repente, uma pessoa correndo muito rápido chega e derruba Oriku, e ele reconhece a pessoa, cujos pronomes são definitivamente Elu/Delu, como seu servo, Ochu. Ochu chora que não conseguiu acompanhar o ritmo de Oriku, e uma vez que ficou para trás, bandidos o atacaram e roubaram toda a bagagem deles. Oriku a conforta e diz a Ri que a ajudará a vender os rabanetes se ela cuidar da sua refeição até a competição começar. Ri aceita o acordo e logo o plano de Oriku entra em ação. Kai e Ochu tentam vender os rabanetes, mas ninguém está disposto a comprá-los pelo preço de um Bitcoin cada. De repente, Oriku chega lá e diz que vai comprar todos os rabanetes, o que causa pânico em todos. Kai, disfarçado de mascote, diz que um cliente só pode comprar 3 rabanetes, e então Ochu começa a elogiar Oriku por ser a pessoa que completou a primeira missão ao encontrar o bilhete. Ele então vem à frente e começa a listar os benefícios desses rabanetes especiais que podem purificar a energia espiritual. Graças à sua teatralidade, os rabanetes são vendidos num instante. Mais tarde, Ri cumpre sua promessa, prepara uma farta refeição para Oriku e também lhe dá uma pequena bolsa contendo uma chave e uma moeda de cobre sem qualquer explicação. Logo, o verdadeiro teste começa e todos os participantes se reúnem em frente a uma ponte dourada. Os 2 anciãos chegam em suas espadas voadoras e anunciam que só quem passar em todas as provas se juntará à seita Heiken e iniciará a jornada de cultivo. A primeira prova é simples: atravessar a ponte dourada. Um garoto gordo e rico e seus guardas tomam a iniciativa e correm em direção à ponte, mas uma forte barreira paralisa os guardas e os impede de entrar, enquanto o gordinho é arremessado para dentro da ponte. Os mais velhos declaram que só podem entrar aqueles que têm 12 anos ou menos, e dizem a todos os outros para voltarem para casa. Muitas pessoas voltam para casa, mas Oriku e Ochu sobem na ponte. De repente, Kai se aproxima deles e Oriku não consegue acreditar que ele tem apenas 12 anos. Kai quer formar uma equipe com Oriku para que possam se ajudar. Oriku age como um figurão e diz que não precisa da ajuda de ninguém, mas concorda em apoiar Kai porque são amigos. Eles continuam andando e Ochu acidentalmente colide com um garoto gigante que parece um gorila de 12 anos. O gorila levanta Ochu, mas assim que ele se vira e vê Kai, ele foge apavorado. Kai finge ignorância, mas Oriku continua a incomodá-lo para revelar seus segredos.
Ochu também o segue, mas esquece sua bolsa, e Fatia a apanha. Em breve, uma névoa densa cobre a ponte, e muitas pessoas desistem cedo por não terem paciência. Aqueles que permanecem chegam a uma fonte que eletrocuta qualquer um que tente tirar água dela. Um dos meninos afirma ter visto alguém colocar uma moeda de ouro na água e ela saiu sozinha. Oriku lhes diz que eles não entendem o verdadeiro processo que está acontecendo aqui. Ele tira o sapato e joga um pouco de terra na água, e como resultado, pedaços de ouro saem dos canos de bambu. Ele então aponta para o gráfico de conversão dos 5 elementos no fundo da fonte, que converte os elementos uns nos outros. Então ouro vira água e terra vira ouro, e assim por diante. Todos percebem que pegar alguma água desta fonte pode ajudá-los em futuros testes, mas não tem ouro. Oriku lhes dá a ideia de extrair ouro da própria ponte, e todos começam a quebrar a ponte para conseguir algum ouro. No entanto, Oriku não se junta a eles. Em vez disso, ele tira a marmita que Ri lhe deu e a mergulha na fonte, e a água começa a fluir. Quando ele foi devolver a marmita a ela lhe disse que era banhada a ouro e o mandou fazer bom uso dela. O grupo dele avança enquanto outros também armazenam água da forma que podem. O gorila decide carregar a fonte inteira consigo, mas ele escorrega e a tabela de conversão de elementos cai na ponte, e todo o ouro desaparece. Alguns caem, mas os dois mais velhos os salvam, enquanto os outros se seguram nos corrimãos da ponte. O grupo de Oriku está quase no destino, mas Ochu está exausto de carregar tudo sozinho. Oriku pega a enorme bolsa de água, mas então ele percebe a ponte se desintegrando. Ele diz aos amigos para correrem, e então arremessa a bolsa de água neles para que atravessem a ponte rapidamente. Ele continua correndo como se a vida dependesse disso, e atravessa a ponte a tempo. Sua equipe chega numa pedra que marca o fim da ponte dourada, e diz que qualquer um que chegue a este ponto está qualificado para se juntar à seita Ricans. Se alguém escolher o caminho à direita, será instantaneamente escolhido como discípulo externo. Mas se escolher o caminho à esquerda, outro teste começará para se juntar aos discípulos internos de classificação superior. Oriku, confiante, pega o caminho da esquerda e logo se vê numa caverna escura. Assim que sai da caverna, encontra os portões de uma aldeia à sua frente. Ele bate no portão para ver o que acontece em seguida e uma pequena tranca se abre. Oriku coloca a água da fonte nele, e ambos os lados do portão começam a acender. Quando as luzes chegam ao topo, o portão se abre e um monte de garotas bonitas jogam confetes para recebê-los. Eles recebem Oriku e seus amigos e os levam à estalagem, onde desfrutam de uma deliciosa refeição. Logo, outros participantes também chegam, mas a comida deles não é tão boa quanto a de Oriku e sua equipe. Uma equipe se transforma num bando de Karens mimadas depois que lhes negam carne por não terem trazido água, e se aproximam de Oriku com raiva para que ele compartilhe carne com eles. Oriku os ignora como se nem estivessem lá, e os rapazes ficam furiosos. De repente, o Ruivo Alto chega lá e lhes diz que os aldeões premiaram todos os participantes com base na quantidade de água que trouxeram. Depois do grupo de Oriku, ele foi o único que trouxe água, enquanto os outros não trouxeram nada. O Ruivo então revela que tem informações sobre todos nesta competição, mas não sobre Oriku. Então ele pede que Oriku compartilhe seus detalhes. Oriku fica irritado com ele e pede que ele se apresente primeiro, e o Ruivo então revela que é Sushin, o príncipe herdeiro do país de Daemon. Mas ele os assegura que não é nada especial comparado a Kai, que é o segundo príncipe do Império Untan. Mesmo as três Karen são de famílias prestigiadas, mas Oriku diz que devem ser de uma família de perdedores prestigiados. Os meninos ficam furiosos e o atacam, mas Oriku grita por ajuda, e de repente um ninja aparece lá e dá uma tremenda surra nos meninos. À noite, Kai pergunta a Oriku se ele conhecia o ninja, e Oriku respondeu que não. No entanto, as pessoas que os acolheram na aldeia disseram-lhe que esta é uma zona livre de conflitos, e se alguém estiver em apuros, basta gritar por socorro. Kai expressa sua confusão sobre qual seria o propósito da aldeia, e Oriku acredita que este é o local do segundo desafio. Como a vila parece totalmente isolada do mundo exterior, o desafio deve ser encontrar uma saída daqui. No dia seguinte, Oriku e Kai exploram a vila e veem os três garotos rudes intimidando o gorducho, que só queria ajudar a equipe. Eles o atacam e Oriku grita por ajuda, fazendo os ninjas aparecerem e os espancarem de novo. Gordo agradece a Oriku e se apresenta como Bunho, filho de um professor famoso. Ele admite que não é o mais inteligente, mas acredita que pode ajudar Oriku de alguma forma. Suas palavras são sinceras, mas não o suficiente para convencer Oriku, que diz a Bunho para tentar encontrar seu próprio caminho com muito esforço primeiro. Enquanto Bunho se afasta, Kai afirma que ele poderia ser muito útil à equipe deles, e Oriku concorda. No entanto, ele sabe que não é o momento certo para trabalharem juntos. Por outro lado, Ochu também está buscando informações sobre a vila e encontra a ruiva, Sushin, lá. Sushin tenta se aproximar dele e descobre que Ochu admira muito seu mestre, que sempre pensa fora da caixa. Sushin diz a ele que se ele passar no teste, ele também se tornará um discípulo da seita Ricans. Ele pergunta a Ochu se ele planeja ficar como servo de Oriku para sempre, e essas palavras o marcam.
À noite, Ocho dá toda a informação que recolheu e Oriku a resume. Os aldeões não têm conceito de dinheiro, e para conseguir algo, devem fazer algum trabalho em troca. Os aldeões parecem alheios à competição, mas o caminho para sair da aldeia e passar na prova certamente está com eles. Na manhã seguinte, Bunho vem correndo à porta de Oriku e implora por sua ajuda. Ele conta que ontem, uma senhora chamada Ryu o levou para casa e cuidou dele. Mas de manhã, a esposa do prefeito chegou na casa dela e começou uma briga. Como a esposa do prefeito perdeu, ela descontou a raiva em Bunho, que veio correndo para cá. Kai não tem ideia do que está acontecendo, mas Oriku sabe de tudo. Ele notou a velha senhora, Ryu, flertando com o prefeito da vila na festa, deixando a esposa ciumenta. Oriku diz que as duas senhoras são cruciais para achar a saída, e Kai acredita que primeiro eles deveriam tentar resolver as coisas em paz entre elas. Então ele vai direto à casa do prefeito, entrega um lenço à esposa e diz que quer falar com o prefeito. O lenço pertence a Ryu, que ele pegou de Bunho, e Kai tem certeza de que o prefeito responderá. Logo depois, o prefeito o chama para conversar. Kai retorna de sua missão e informa Oriku que o prefeito da aldeia e Ryu têm um caso, e a solução mais fácil é que o prefeito se divorcie da esposa e se case com Ryu. No entanto, Kai não gosta dessa solução, e ele quer fortalecer a relação entre o prefeito e a esposa dele. No entanto, Oriku acredita que eles deveriam apenas deixar Ryu também se juntar ao casal para que possam ter diversão tripla toda noite, e Kai fica horrorizado ao ouvir a lógica dele. Deixando as brincadeiras de lado, Oriku lhe dá outra sugestão. Mais tarde, enquanto Ryu se dirigia para espancar a esposa do prefeito por ter machucado seu neto adotivo, Bunho, Kai se aproxima dela e começa a seduzi-la. Eles entram na casa felizes e Kai vai embora após satisfazer a velha senhora por 2 dias seguidos. Graças a isso, Ryu desenvolve um gosto por homens mais jovens e o prefeito e a esposa reacendem seu romance. Kai, o caçador de pumas, conta tudo isso a Oriku e revela que recebeu permissão para deixar a aldeia agora. Além disso, ele também avisa Oriku que seu servo, Ochu, pode não ser realmente leal a ele. Hoje cedo, Bunho deu a Kai a bolsa cheia de dinheiro que Ochu deixou cair na ponte. Ele duvida que seu servo tenha tanto dinheiro e avisa Oriku para ter cuidado com Ochu, e então parte da aldeia no dia seguinte. Após seu sucesso, outros também começam a procurar missões para deixar a aldeia, mas Oriku permanece inativo. Certa noite, Ochu vem dizer-lhe que reuniu todas as informações que ele pediu e que sua missão também está prestes a ser concluída em breve. Oriku diz-lhe que está livre para avançar para a próxima etapa agora, mas Ochu diz que não pode deixar seu mestre para trás. Oriku diz-lhe para não se prender a essas coisas, pois, após passar no teste, iniciou sua jornada para se tornar um cultivador que deve seguir sozinho. Ochu se curva e o agradece, mas com um sorriso malicioso no rosto. Em troca, Oriku atira o saco de dinheiro para ele, e ele simplesmente o agarra e foge, deixando o lugar em desordem. Oriku sempre soube que Ochu nunca lhe foi leal durante os 7 anos em que o serviu. Ele se sente magoado por ele o ter deixado agora, mas essa é a perda de Ochu e não a dele. Ele remove um pano que cobre um quadro atrás dele, onde criou o plano perfeito para completar todas as missões desta vila e avançar para o próximo nível como uma lenda. Em breve, muitos participantes completam suas missões e deixam a vila, mas alguns ainda falham miseravelmente, incluindo o trio de idiotas. O líder deles implora Oriku por ajuda, pois sabe que ele ajudou outros a cumprir a missão, mas Oriku diz-lhe claramente que não tem tempo para anônimos como ele. Com isso, Oriku inicia seu grande plano para conseguir o maior número de pontos da vila. Ele ajuda uma senhora aparentemente comum chamada Tia Ko ao carregar um pouco de água para a casa dela. Outros ficam curiosos porque a Tia Ko não tem missões como o resto dos aldeões, e eles seguem Oriku para ver o que ele faz. Tia Ko dá a Oriku o almoço e depois pede ele para entregar uma encomenda ao seu filho, que é o professor da escola. Oriku entrega a encomenda e até completa o poema com que o professor estava a ter dificuldades. Como recompensa, ele pede sua toalha fedida e a leva para a drag queen da vila, que tem uma queda pelo professor. Em troca da toalha, a drag queen lhe dá um pote de carne caseira no vapor, e o Oriku dá para alguém que precisa mais. Ele continua fazendo isso e atende aos pedidos de todos os 120 aldeões em apenas um dia. O trio de idiotas se pergunta o que ele vai ganhar fazendo isso, porque o único motivo para se dar bem com os aldeões é para receber missões, e a maioria já deu suas missões para outra pessoa. O Oriku aparece e zomba deles, dizendo que devem ser estúpidos por causa de alguma consanguinidade na família, e os garotos o atacam. Essa é a deixa para os ninjas aparecerem e baterem neles de novo. Oriku fez tudo de propósito porque a ninja é a 121ª aldeã e ela ainda não deu a sua missão a ninguém. Ele pede uma missão à ninja, mas ela diz que não é o suficiente e depois desaparece. Oriku percebe que ela falava da sua proximidade com os aldeões, então ele faz o seu melhor para satisfazer todos os habitantes da aldeia. Quando ele vê que a satisfação deles está no máximo, ele vai arrumar briga com os garotos imbecis de novo. Eles tentam controlar a raiva a princípio, mas então Oriku chama a mãe deles de puta, e eles imediatamente partem pra briga, forçando a ninja a se mostrar de novo. Ela não gosta que ele a use como guarda-costas e decide dar-lhe a própria missão.
Ela só quer dinheiro, mas só o que é usado nesta montanha. Oriku fica confuso porque a aldeia não tem dinheiro nenhum, mas depois ele se lembra da moeda que Hyli tinha dado. No entanto, ele se recusa a dar a ninja e diz que é uma lembrança da esposa morta, o que a enoja. Depois, Oriku vai ao prefeito da vila e fala sobre os benefícios do dinheiro e da capitalização, e promete tornar a vila como os Ewha se começarem a usar dinheiro. No entanto, o chefe da aldeia recusa-se a mudar a tradição da aldeia por qualquer motivo e foge. Enquanto isso, a ninja, que na verdade é Ri, observa a cena usando uma piscina mágica junto com Obu, o ancião da seita desequilibrado e despreocupado que projetou este teste. Obu acredita que Oriku é uma falha em seu teste perfeitamente elaborado, e ela não está feliz que Ri tenha decidido ajudá-lo, mesmo sendo amigos. Ri diz a ela que deve um favor a Oriku, então não teve escolha a não ser ajudá-lo. Ela também repreende Obu para se comportar mais como uma anciã, mas Obu começa a fazer uma birra dizendo que não recebe salário por se comportar bem. De repente, o líder da seita chega lá e fica zangado com as palhaçadas de Obu, e a manda embora para treinar em isolamento. Enquanto isso, Oriku está tentando arrumar briga com os garotos de novo, mas Ri chega e o leva embora antes que isso aconteça. Ela pergunta o que ele quer e ele comenta que ela é a única na vila que entende de dinheiro. Ele não quer dar a ela a única moeda que tem, então ele pede para ela emprestar um pouco de dinheiro para que ele possa dar a ela e passar na missão dela. Ri diz a ele que não pode e ele deve dar-lhe algo de valor nessa montanha em troca. Oriku decide dar a ela a chave que conseguiu com a moeda, pois sabe que não o ajudará em nada, mas é preciosa para a ninja. Ela aceita a oferta e diz que ele passou no teste com isso. Ela o leva até a saída e Oriku entra numa caverna depois que ela desaparece. Ryo observa ir com Obu, que pergunta para que serve a chave. Ela lhe diz que era para o cofre que guardava todo o dinheiro que ela ganhou ao vender os rabanetes caros. Obu fica chocado porque Ri deu a Oriku algo de tão valioso, mas ela afirma que sempre acreditou que ele faria a escolha certa. Enquanto isso, Oriku encontra um baú de tesouro no fundo da caverna. Uma placa mágica o escaneia e exibe suas informações. O baú se abre para lhe dar sua recompensa, baseada em seu desempenho na aldeia. Enquanto isso, Obu conversa com outro ancião da seita sobre como o sistema de recompensas foi criado para que os participantes atinjam o objetivo e sejam admitidos na seita. Ele afirma que é inútil, pois o melhor será admitido na seita mesmo que não consiga alcançar o objetivo. Outro ancião chega ao local para verificar o progresso dos participantes e questiona Obu sobre o potencial de cada um. Ela fala a ele sobre Kai, que foi o primeiro a sair da vila, apesar de ter apenas um potencial acima da média. Ele está preso na terceira fase do teste agora, que é atravessar um vale nevado que sempre tem fortes tempestades de neve. Kai está no vale há meio mês, e usando sua recompensa que pode diminuir o nível do oponente, ele tenta enfrentar um mamute gigante. O mamute ainda é forte demais, mesmo perdendo 3 níveis, e a espada de Kai se estilhaça enquanto ele tenta lutar. Ele escorrega pela beira de um penhasco enquanto o mamute o persegue e salva sua vida cravando a espada no penhasco. Ao descer, ele encontra o Chu lá, que pergunta se está limpando o andar sozinho. Kai não confia nele, mas age como se nada estivesse errado. Ochu diz a Kai que eles devem trabalhar juntos para derrotar o mamute e que ele já tem muitas pessoas na sua equipe. Eles acreditam que combinando seus poderes podem derrotar o monstro, mas enquanto esperam a chance certa para atacar, o mamute começa a crescer de tamanho. Obu havia ajustado a dificuldade do teste para que os monstros ficassem mais fortes quanto mais pessoas os enfrentassem, e seus colegas anciãos não acham que alguém possa passar no teste agora. De repente, Oriku chega ao local e todos ficam chocados porque ele deveria estar 2 semanas atrás deles. Acontece que ele recebeu várias recompensas. A primeira delas foram os sapatos que pisam nas nuvens, que lhe permitiram cobrir uma distância tão grande com apenas 3 passos, mas eles já se esgotaram. O próximo item é a mística espada de gelo, e até Obu fica chocada ao vê-la na mão de Oriku. Ela percebe que ele deve ter marcado uma quantidade absurda de pontos para conseguir uma recompensa tão rara. No entanto, sem o devido treinamento, ninguém consegue empunhar os sapatos de pisar nas nuvens ou a espada de gelo, e ela se pergunta como Oriku está fazendo isso. Enquanto isso, Oriku cria uma nevasca usando sua espada e ataca o mamute, que o arremessa alto no céu. Oriku habilmente usa a gravidade a seu favor e apunhala o mamute com grande impacto, derrotando-o instantaneamente. Assim que o mamute desaparece, o Vale Nevado se transforma instantaneamente em uma exuberante campina, deixando todos atônitos. Até Oriku está confuso com isso. De repente, a sua espada se estilhaça, e ele comenta que devia ser um item de uso único. Ele acredita que o examinador que o deixou usar tanto assim era uma pessoa bem desequilibrada. Assim que ele diz isso, Obu aparece à sua frente, brilhando intensamente enquanto desce. Ela toca suavemente o rosto dele, e no momento seguinte começa a chorar que a espada quebrou. Ela começa a repreender Oriku, que usou tanta força que todas as provas futuras que ela havia planejado foram destruídas, e agora ela terá que aprovar todos os presentes aqui.
Oriku se espanta ao saber que ela criou o teste e Obu começa a tocá-lo todo. Ela encontra um item especial, o selo dourado, que pertence a líder da seita lá. Ela percebe que Oriku poderia usar os itens raros graças ao selo dourado, e ela decide roubá-los, porque ao usá-los ela pode ter acesso ao tesouro secreto. No entanto, o selo dourado começa a voar para longe, e Obu o persegue até encontrar a líder da seita bem à sua frente. Ela tenta agir de forma fofa e pede que ele lhe entregue o item que procurava, mas ele fica furioso ao ver que a espada gélida mística está quebrada por culpa dela. Para compensar isso, ele decide deduzir 20 anos do salário dela, e Obu voa para longe chorando. Depois disso, o líder convoca uma reunião com os anciãos para decidir o que fazer com os alunos. Eles acreditam que 15 alunos são demais para lidar, pois não tem orçamento para isso. O líder decide que farão mais um teste e desta vez, os anciãos avaliarão diretamente os participantes. Todos concordam com sua decisão e chamam os participantes ao Salão da Nuvem Mística. Os dois anciãos dão as instruções para o teste adicional. Os participantes serão levados diante dos anciãos um por um, e após avaliação cuidadosa, apenas 3 deles terão permissão para se juntar à seita. Sushen decide tomar a iniciativa e se coloca dentro da sala, onde o círculo mágico no chão avalia suas habilidades e seu potencial. Os anciãos ficam impressionados, e em seguida, chamam os próximos participantes para avaliá-los um por um. Oriku é o último, e quando ele pisa no círculo mágico, seu potencial se revela muito maior do que o de todos os outros. Todos os anciãos estão espantados, e acreditam que ele nasceu com uma base espiritual celestial que, dizem, concede poderes lendários ao seu possuidor. Com isso, os anciãos começam a ponderar quais 3 estudantes selecionar. Os 3 vencedores acabam por ser Sushen, Bunyo e Oshu, deixando todos pasmados. Ninguém acredita que Oriku não foi selecionado, e com todos a voltar, ele fica para trás para amaldiçoar os anciãos por o falharem. Sushen tenta esfregar o L na cara dele e oferece-lhe uma posição no seu país, mas Oriku nega descaradamente e o insulta por ser muito arrogante. Ele começa a sair da sala com Kai, mas então a garota que declarou os resultados os para e revela a razão pela qual eles falharam. Primeiro, ela diz a Kai que ele tem um potencial enorme, mas as técnicas da seita Heiken não lhe servirão. Ela declara que na seita Heiken, o objetivo deles é transcender a humanidade e ascender a divindade, mas isso já é quase impossível. É por isso que eles não selecionaram Kai, porque ele era ainda menos adequado para isso. Ela oferece a Kai uma carta de recomendação para a seita Mampo, alegando que seria mais adequada para ele. Em seguida, ela vai até Oriku e lhe diz que ele possui a base espiritual do vazio, que é o tipo mais raro e poderoso de base espiritual celestial. No entanto, nenhuma técnica se encaixa bem com essa base espiritual, e mesmo cultivadores lendários que a possuíam falharam em ascender a divindade, então ela não tem valor real para nenhuma seita. Ela alegremente lhe diz que um ancião pensava que ele poderia ser o amuleto da sorte deles por sua base espiritual especial, e Oriku aproveita a chance. A anciã diz que estava brincando, mas ele se recusa a deixá-la voltar atrás em sua palavra. De repente, Obu se manifesta, dizendo que não podem desperdiçar seus recursos com alguém que nem vai estudar aqui, e Oriku diz que lhes pagará uma taxa. Ele tira a moeda que Ri lhe deu e a joga para cima. Todos ficam pasmos porque aquela moeda vale milhões, e eles se perguntam como Oriku a conseguiu. Obu não se surpreende porque ela sabe que Ri a deu a Oriku. O líder da seita a arrasta e descobre a história completa de como Oriku ajudou Ri, e ela lhe dá a moeda que ganhou dele na aposta do rabanete. Enquanto ele continua a reclamar, o chefe da aldeia diz por que Ri teve que ajudar outra pessoa quando ela estava mais interessada na pessoa chamada Ocho que ficou no quarto VIP. Obu surta ao ouvir isso e o repreende por estar tão obcecado por Ri que não presta atenção em mais nada. Ele nem consegue olhá-la nos olhos e volta para o salão. Lá, ele diz a Oriku que a moeda que ele usou agora foi criada pelo mestre Shon, o fundador da seita Heiken. O dono da moeda pode fazer qualquer desejo, e Oriku declara que deseja ser o chefe da seita Heiken. O líder diz-lhe para ser mais realista, e Oriku exige ser um discípulo legado, que é a posição diretamente acima do discípulo interno. O líder pergunta aos anciãos quem quer ser o mentor do rapaz, porque o discípulo legado é supervisionado diretamente por um ancião. Todos dão razões que os impedem de aceitar um discípulo legado, então o chefe decide entregar Oriku a Obu, que não tem discípulos nem deveres. Depois disso, Ochu, Sushen e Bunyo são aceitos como discípulos internos. Kai segue para a seita Mampo, levando uma carta de recomendação, e todos os outros encontram recrutadores de seitas menores na cidade onde a prova começou. Enquanto isso, Oriku fica sem ter para onde ir. Logo, Obu desce atrás dele e diz que agora será a mestra dele. Ela se faz de tímida, dizendo que é a primeira vez dela, então que seja gentil. Oriku pensa que ela é a rainha dos pervertidos, mas depois fica sombrio, perguntando-se se seu cultivo irá bem com sua rara base espiritual. Obu diz a ele para não se preocupar com isso, porque ela não vai desistir de fazer dele um mestre cultivador. Eles apertam as mãos e se apresentam, e então Obu agarra Oriku, voando para a casa dela chamada Picos Amórficos.
No caminho, ela diz a Oriku que o Ki de toda a região se concentra na montanha Hiken, que possui 12 picos. Ela afirma que o pico amorfo é o quarto entre eles, e deve ter Ki suficiente para ambos. Contudo, ao chegarem ao pico, Oriku descobre que Obu vive na miséria devido aos seus gastos e dívidas. Não há árvores no pico amorfo porque ela as vendeu para madeira e esqueceu-se de plantar novas. A casa dela é bem pequena e deteriorada. Obu explica ser a quinta entre os 10 anciãos da seita Heiken e que desenvolveu o estilo amorfo de cultivo que pratica. Obu diz que está no estágio mais baixo entre os anciãos, enquanto o chefe está a apenas 3 níveis de se tornar um deus. Em seguida, Obu leva Oriku ao refeitório dos discípulos externos para ensiná-lo a comer de graça. Assim que voltam para casa, Obu faz Oriku fazer alguns testes, e ela fica impressionada com a inteligência dele. Mais tarde ela pergunta por que quer ser cultivador, e ele responde que quer ser Deus. Obu diz que esse é um sonho ambicioso que quase ninguém alcança, e Oriku responde que seu segundo objetivo é viver uma vida longa. Ela lhe diz que o humano mais velho no mundo do cultivo tem mais de 3.500 anos, mas ele não é mais do que um espécime de pesquisa agora. Obu diz a Oriku que não importa o seu objetivo, ele deve ter uma vontade de ferro para sobreviver e progredir, por mais que as coisas se compliquem, porque se ele morrer, todo o seu trabalho será em vão. O treino de Oriku começa com esta lição, e 2 anos passam num piscar de olhos. Certa manhã, ao voltar para casa após o treino, encontra Obu desmaiado por beber demais. Ele toma um longo banho medicinal para relaxar seus músculos bem definidos e então usa um círculo de teletransporte para assistir às aulas com o resto dos discípulos. A aula está cheia de discípulos externos pervertidos que vieram aprender história inútil só porque a bela anciã Khan está ensinando-os. No entanto, a lição de hoje é muito valiosa, pois é sobre a Era de Destruição que levou à morte de muitos mestres de cultivo famosos. A Era da Destruição começou há 6.000 anos, quando o Ki divino do continente subitamente começou a diminuir e após 200 anos desapareceu por completo. Como resultado, muitos cultivadores de alto nível enlouqueceram após perderem seu Ki divino, e algumas técnicas de alto nível também foram perdidas por causa disso. Após o fim da aula, todos se dirigem aos refeitórios e até mesmo os discípulos internos vão ao refeitório dos discípulos externos. A razão para isso é simples. O chefe recém-contratado do refeitório dos discípulos internos cozinha alguns pratos bizarros, alegando que ajudarão os alunos, mas ninguém consegue suportar. A única que permanece até o final para comer a comida dela é a Bunho, que tem uma grande adoração por ela. Oriku decide não comer lá, e em vez disso segue para a floresta, onde encontra a Ri, que veio para cá com uma comida deliciosa. Enquanto ele come, ela pergunta sobre o seu progresso. Ele diz que está bem, e pergunta quem cuida da pousada dela enquanto ela está aqui. Ri revela que contratou o trio de descerebrados e os treinou para trabalhar para ela, então eles estão cuidando de tudo. Ela então pergunta ao Oriku sobre o namorado dele, e ele engasga com a comida enquanto tenta dizer que Kai é só um amigo que lhe escreve uma carta todo mês. Ele está bem na seita Mampo e já cruzou o 7º nível de coleta de Ki em seu corpo. Ri diz que Kai está muito à frente dos seus discípulos internos que mal conseguiram juntar Ki. Mas Oriku é ainda pior, pois só faz exercícios físicos e ainda não consegue juntar Ki. Oriku diz que ainda precisa construir uma base sólida, mas está confiante de que ficará forte em 10 anos. Ri decide ensiná-lo porque tem tempo livre, e ele cai de joelhos para agradecê-la. Eles correm para um lugar com outono o ano todo, e Ri mostra a Oriku a técnica da palma subjugadora de dragões, partindo uma árvore ao meio. Ele reclama que não pode fazer algo assim por não ter Ki, e Ri decide ensiná-lo também. Ela pede que ele copie os movimentos dela com precisão máxima e foque na respiração, o que o fará sentir o mundo ao redor. Oriku imita a ação dela e logo começa a sentir o Ki à sua volta. Ele consegue sentir o Ki fluindo pelo corpo e logo aprende a técnica que Ri acabou de lhe mostrar. Ela diz a ele para praticar 2 vezes ao dia se ele quiser alcançar Sushen e os outros. Oriku volta para casa com isso e adormece por exaustão. Quando acorda, encontra Obu agarrada a ele porque ela se esgueirou para a cama dele enquanto estava bêbada. Oriku fica constrangido e a afasta antes de se preparar para o treino matinal. Quando Obu descobre que ele aprendeu artes marciais com outra pessoa, ela fica furiosa. Ela repreende Oriku por aprender com outra pessoa quando ele tem o melhor mestre do mundo e ele apenas diz, por favor. Ele começa a sair e Obu diz a Oriku para trazer seu novo mestre até ela porque ela quer desafiá-los. Ela promete fazer o que ele disser se o novo mestre vencer. E Oriku conta tudo isso a Ri, que não tem intenção de participar da aposta dele. Oriku diz que Obu prometeu que usaria apenas artes marciais básicas, mas Ri acredita que ela pode derrotar pessoas comuns sem usar artes marciais também. No entanto, Oriku diz que Obu insultava seu novo mestre chamando-o de gorila feio e burro, e isso tira a Ri do sério.
Ela caminha em direção ao pico amorfo, exalando intenção assassina, e até os guardas estão chocados demais para detê-la. Ri grita para Obu sair e enfrentá-la, e ela se levanta preguiçosamente de sua soneca da tarde. Ela ficou feliz em ver a amiga lá fora, mas então Ri atira um galho de árvore nela antes de dizer que é a nova mestra de Oruku, a quem ela insultou. Ri declara que veio aceitar o desafio, e Obu está mais que disposta a enfrentá-la. Elas se encaram diante de uma plantação de bambu, e Obu canaliza seu ki para sua espada de bambu. Enquanto isso, Ri a enfrentará desarmada e nem sequer se move diante da pressão espiritual dela. Obu ataca primeiro, e depois de trocar alguns golpes, Ri sai vitoriosa. Mais tarde, Obu aceita sua derrota e diz que Ri pode fazer o que quiser com ela como parte da aposta deles. Ri diz que é Oruku quem pode fazer o que quiser e ele pede que ela o ensine a cultivar adequadamente. Obu fica ofendida com isso e diz a ele que tem feito bem a sua parte porque o líder da seita lhe prometeu muito dinheiro e homens bonitos se ela o treinasse perfeitamente. Ela afirma que os banhos medicinais que ele tem tomado diariamente realmente o ajudaram a crescer, e Ri pode atestar isso. Ela diz a Oruku que a principal razão pela qual o corpo dele cresceu tão rápido é por causa do banho medicinal. Ela acredita que Obu deve ter um motivo muito sério se decidiu focar tanto assim no desenvolvimento do corpo dele. Obu então diz a Oruku que sua base espiritual do vazio consegue absorver ki de seus arredores sem esforço, mas também o libera sem reter nada. É por isso que ela planeia ensiná-lo a sua técnica óssea amorfa, que fortalecerá os seus ossos e o ajudará a impedir que o ki natural entre e saia livremente do seu corpo. Oruku está impressionado agora, mas quando ele pergunta a Obu quanto tempo mais precisa esperar para aprender a técnica, ela fica inquieta e começa a balbuciar. Ri examina a água do banho e descobre que Obu não repousa os componentes medicinais há muito tempo, porque custam dinheiro. Ela tem desviado o dinheiro do treino do Oruku para gastar em bebidas, e tanto Oruku como Ri brigam com ela por isso. Por fim, Obu repõe as ervas medicinais no banho e por causa disso, Oruku sente-se revigorado e rejuvenescido. Assim que ele sai do banho, chega a hora de Obu lhe ensinar a técnica do osso amorfo. Ela diz que as pessoas costumam achar que quanto mais antiga a técnica, melhor, mas não é verdade. Ela afirma que como o cultivo é único para cada um, o certo é encontrar e desenvolver técnicas que se adequem a eles. Obu diz que enquanto a maioria das técnicas não muda, as suas amorfas já estão na 98ª versão e podem ser modificadas infinitamente. Por isso, ela acredita ser a melhor técnica para trabalhar com a base de espírito do vazio de Oruku. O treino começa no dia seguinte, mas é muito difícil para Oruku, e o corpo dele dói todo depois do treino. Onu diz que os resultados começarão a aparecer em cerca de um mês, mas ela já consegue ver as mudanças no corpo de Oruku. Ela então o levanta usando um broto de bambu e o leva para casa, porque ele não consegue se mover depois do treino infernal. Logo, ele retoma suas aulas durante o dia e pratica a técnica do osso amorfo à noite. Passado um mês, Oriku alcança o terceiro estágio dos ossos amorfos, mas ele ainda está longe de aprender o cultivo. Oriku então decide contactar a Ri, porque ele precisa de ajuda, já que a técnica amorfa ainda não o beneficiou. Pelo contrário, ele ficou mais lento e até perdeu a sensação do ki fluindo pelo corpo. Ri diz a ele que deve ser porque os ossos amorfos são uma técnica avançada que deve ter anulado os efeitos do treino de artes marciais. O Oriku reclama disso e pede que a Ri lhe ensine artes marciais que não possam ser substituídas. Ela concorda e decide ensinar-lhe uma técnica para melhorar muito a sua agilidade e equilíbrio. Ela o leva para uma floresta e começa a correr e a saltar sobre o rio e as árvores, e graças às suas grandes capacidades físicas, o Oriku consegue aprender rapidamente. Como agradecimento, ele apanha ervas medicinais nas montanhas e deixa-as à porta da Ri. Ele continua a treinar com um novo parceiro, um urso da montanha, e até come os pratos horríveis do novo chefe para agradá-lo. Após lutar e brincar de pega-pega com o urso, Oriku volta para casa e encontra Onu lendo seriamente um livro sobre cultivo. Depois, Onu diz a Oriku que já atingiu o 7º estágio da técnica do osso amorfo, e agora precisa de uma planta especial, a baga sanguínea, para avançar ao próximo nível. Ela o alerta que a baga não é nada fácil de obter. Só se encontra no pico da nuvem azul, mas por sorte, os discípulos de nível inferior terão uma chance de ir lá em breve. A chance é o desafio do Pico Azure, em uma semana, e Oriku aborda um estudante para sua equipe. O estudante pensa que Oriku nem sequer preenche os critérios para entrar na sua equipa, mas ele insiste e promete que será útil. O rapaz vai ter com outro ancião para perguntar o que deve fazer, e o ancião pede-lhe para deixar Oriku ir com a sua equipa, mas para não desperdiçar qualquer esforço a cuidar dele. Enquanto isso, Oriku vai ter com a Ri para umas aulas extra, e ela dá-lhe uma espada e decide ensiná-lo a usá-la. Logo, o dia do teste chega e o líder do grupo se apresenta. Seu nome é Gaku, e uma garota chamada Kako é a vice-líder. Sushan e Bunyo também estão presentes, junto com um par de gêmeos. Até mesmo Oshu está lá, que continua com uma aparência andrógena e tingiu seu uniforme de outra cor para parecer único.
Oriku é o último a chegar, e mesmo assim, tem a audácia de se colocar na frente de todo mundo. Gaku guia todos pelo círculo de teletransporte, mas ele não sabe que Oshu fez seus macacos Goblin domesticados o seguirem. Ao chegarem ao destino, Gaku revela que o teste durará 5 dias. O objetivo deles está do outro lado do vale, e todos podem coletar ervas medicinais pelo caminho. Ele imediatamente começa a correr pela floresta, e todos os alunos de nível inferior estão exaustos, mas Oriku consegue acompanhar Gaku facilmente. Vendo que todos os outros estão com dificuldades, Gaku decide fazer uma pausa, mas depois diz a todos que precisam recuperar o ritmo. Ele planeja alcançar o objetivo em 3 dias para que todos tenham 2 dias para encontrar as ervas, e isso enche a todos de determinação. Gaku começa a correr mais rápido desta vez, e todos o seguem sem reclamar. No entanto, Oriku é o único que não se sente exausto. Depois que alguns deles tropeçam e caem, Gaku faz uma nova pausa, e então Bunho o lembra de que é hora do almoço. Gaku revela que há muitas frutas e vegetais selvagens aqui para que comam à vontade. Bunho fica empolgado demais e come algumas frutas terrivelmente amargas antes de Gaku terminar sua palestra. Ele revela que existem muitas plantas aqui que são estudadas na aula de botânica e questiona a todos sobre suas notas na matéria. Enquanto todos estão no nível iniciante, Sushan tirou um A em botânica intermediária e Gaku fica impressionado. No entanto, Oriku tem um A em botânica profissional e já coletou algumas frutas e bagas deliciosas para todos. Gaku acha isso difícil de acreditar, e Oriku se gaba de ter 5 outros cursos profissionais no momento e em breve receberá um A em todos eles. Todos começam a elogiá-lo como um gênio, mas eles não sabem que Oriku só estudou tanto nos últimos 2 anos porque Onu não lhe ensinou nada. Todos começam a comer, e o Oriku pega um monte de comida e joga nos arbustos, alimentando os macacos que trouxe com ele. O Bunho diz que não fica satisfeito até comer um pouco de carne, então o Oriku decide caçar alguns monstros. O Gaku o para imediatamente, dizendo que os monstros daqui são de nível 2, mas as palavras dele nem sequer afetam o Oriku. Ele pergunta se monstros de nível 2 são realmente fortes, e Gaku surta antes de lhe dizer que eles são tão fortes quanto cultivadores que atingiram o estágio de coleta de Chi. Ele diz que se um grupo de monstros nível 2 os atacar, terão que fugir apesar de seus números. De repente, Kaku sente a presença de um monstro por perto e todos sacam suas armas para combatê-lo. No entanto, Oriku caminha calmamente à frente, dizendo a todos que os protegerá. Ele saca sua espada e então, de repente, uma raposa gigante salta dos arbustos. A raposa gigante de aparência feroz ataca Oriku, que a afasta com sua espada. Bem, é um gigante apenas no mundo de faz de conta de Oriku. O monstro que acabou de sair dos arbustos era a Raposa Lunar, um monstro de nível 1 que gosta de brincar com humanos. Gaku impede Oriku de maltratar mais a raposinha e o arrasta embora. Eles retomam sua jornada novamente, e Gaku olha para trás para ver que todos melhoraram significativamente. No entanto, Oriku não está mais correndo ao seu lado, e estranhamente ele está suando muito. Gaku para o grupo imediatamente, pois mesmo Oriku sendo um gênio, ele nem atingiu o estágio de reunir o QI, então essa corrida é demais para ele. No entanto, tudo isso é um estratagema para Oriku passar à frente dos outros. Ele diz a Gaku que, já que não consegue acompanhar, deve correr na frente deles enquanto descansam e todos podem se encontrar no destino. Gaku lhe diz que é uma ideia estúpida, e enquanto eles estão discutindo, Oshu pensa numa ideia para aumentar sua reputação. Ele ordena que seus macacos ataquem o grupo para os afugentar. Os macacos obedecem e aparecem, mas enquanto Oshu se prepara para o ataque deles, algo estranho acontece. Em vez dos pequenos macacos duende, macacos rocha gigantes chegam lá e Gaku mal consegue salvar Oshu de ser esmagado pelo ataque deles. Logo, o grupo é cercado pelos macacos gigantes e Gaku declara o fim do julgamento. Ele diz a Gaku para levar todos a um local seguro, enquanto ele fica para deter os macacos. Ele coloca 2 talismãs no chão e invoca 2 espadas que dobram a terra, usando-as para criar uma parede entre ele e os macacos. Todos os outros fogem, mas para seu choque total, encontram um monstro ainda maior chamado Uivo Lunar aparecendo à sua frente. Gaku entra em pânico, mas, inconsciente do poder do monstro, Oriku começa a cutucá-lo. O monstro uiva e liberta ondas sonoras intensas que ameaçam levar todos embora. Gaku protege os demais estudantes com uma barreira espiritual e acredita que Oriku está acabado. No entanto, ele manda o monstro horrível calar a boca e o espanca brutalmente. Todos ficam chocados ao presenciar isso, e quando Gaku retorna correndo, ele vomita sangue ao avistar o Uivo Lunar. Os macacos de pedra o seguem e Oriku instrui o monstro que ele acabara de derrotar a cuidar deles. Assim, o Uivo Lunar investe contra os macacos e após um certo tempo, ambos os lados se esgotam, com Oriku rindo orgulhosamente sobre a pilha deles. Enquanto Kaku cura Gaku, este crê que Oriku é fisicamente bem mais forte que eles, por isso derrotou a Uivo Lunar com tanta facilidade. Gaku parece gravemente ferido e decide cancelar o teste agora.
Gaku concorda, e ela está prestes a usar o talismã para chamar um ancião para salvá-los quando Oriku agarra a mão dela. Ele convence a todos a usar o talismã para chamar Obu, conforme o plano que traçaram. Enquanto todos se curvam a ela, Obu diz para pularem as formalidades. Ela elogia Gaku pela sua bravura em salvar a todos arriscando a vida, e ele percebe que ela é uma pessoa melhor do que ouviu. Obu age como uma boa professora, manda todos embora com seu bambu mágico enquanto fica com Oriku. Ela diz que a presença de monstros poderosos nesta área é estranha, e vai investigar a causa. Todos agradecem e voltam para suas casas enquanto Obu ri como uma vilã clichê. Ela saqueia o vale de todas as suas preciosas plantas medicinais, e Oriku só consegue se encolher com a ganância dela, perguntando-se como lidarão com as consequências deste roubo. Mais tarde, Obu foge da seita antes de ser punida e deixa uma mensagem para os anciãos. Ela escreve que está profundamente envergonhada de seus pecados e partiu em uma jornada para se redimir. Os anciãos estão desapontados com ela e se perguntam o que dirão ao sétimo ancião, responsável pelo pico da nuvem azul, ao retornar de sua jornada. Eles decidem contatá-lo e contar sobre as ações de Obu, e ele diz a todos para não a culparem. Ele acredita que ela deve ter uma boa razão para pegar as plantas medicinais. Por outro lado, Obu deixou para Oriku alguns livros sobre sua técnica de ossos amorfos, junto com alguns remédios. Ele estuda os livros, usa os remédios para aumentar seu nível e passa seu tempo seguindo sua rotina normal. Um dia, enquanto Oriku toma seu banho de ervas, Gaku e outros da prova do Pico Azul vêm à sua casa. Oriku sai para cumprimentá-la só de toalha, e as meninas se envergonham ao ver seu corpo. Depois disso, ele pergunta por que estão ali, e Gaku revela que vieram agradecê-lo por tê-lo salvado mais cedo. Oriku os recebe e diz para deixarem os presentes e irem para casa, pois a água do seu banho está esfriando enquanto conversam. Gaku não está feliz com a arrogância dele, mas Gaku lhe dá o presente de agradecimento deles, e então todos voltam, exceto Bunyo, que quer algumas aulas particulares de Oriku. Ele diz que o ancião responsável por ele não ensina ninguém pessoalmente, e que na maioria das vezes nem entende o que os professores dizem. Bunyo bajula Oriku e o convence a se tornar seu instrutor de esgrima. Eles vão para a arena de treino, onde Bunyo maneja a espada como foi ensinado na aula, e Oriku lhe diz que ele só esteve perdendo tempo. Ele o manda lutar com ele para que descubram sua real capacidade. Bunyo avança contra Oriku diretamente, mas Oriku o derruba com apenas um golpe. Ele pede que deduza o motivo de sua derrota, e ele responde que seu estilo de espada e corpo são inferiores. Oriku despreza, dizendo que ele aprendeu o estilo de espada da seita Heikan, e que também possui um corpo de cultivo de nível superior ao dele. Ele declara que a razão pela qual o Sr. Gordinho Gorducho não consegue fazer nada é porque ele é um monte de lixo. Oriku o insulta e diz que os anciãos devem estar loucos para admitir alguém como ele como discípulo interno. Ele chega a insultar os pais dele, e é aí que Bunyo perde a cabeça. Ele ataca Oriku com fúria e o manda pelos ares. Bunyo ficou chocado com o que acabara de conseguir, e Oriku pergunta como ele não percebeu antes que um guerreiro precisa de fúria para libertar o poder verdadeiro. Por outro lado, há algo incrível para descobrir. Seu braço inicialmente ficou dormente após o ataque de Bunyo, mas o dano espalhou-se rapidamente por seu corpo e desvaneceu ao respirar fundo. Ele acredita que este é o poder da técnica do osso amorfo. No livro que Obu deixou, ela disse que para atingir o 8º nível da técnica óssea amorfa, ele precisava receber um golpe poderoso estilhaça-ossos, e o ataque de Bunyo encaixou-se perfeitamente. Fett se aproxima de Oriku e pergunta como ele pôde perceber que precisava de raiva, e pergunta se ele não prestou atenção na aula quando estavam ensinando isso. Oriku então decide retomar o treinamento, e Bunyo diz que ele talvez não se zangue de novo se souber que Oriku o está provocando de propósito. Bem, Oriku tem um novo método desta vez. Ele soca Bunyo no rosto para o irritar. Eles continuam a treinar assim, e ao pôr do sol, Bunyo caminha feliz para o seu quarto, com o rosto inchado dos socos de Oriku. Oriku também está impressionado com o progresso que o amigo fez depois de ser provocado. Ele desferiu o poderoso golpe de aço negro 20 vezes, e quando Oriku tentou levar um golpe direto, sentiu que os seus ossos derreteriam sob a pressão do ataque. No entanto, esse dano também o fortaleceu e ele sentiu uma energia gélida vinda dos ossos, prova de que atingiu o 8º estágio da técnica dos ossos amorfos. Naquela noite, Oriku vai à estalagem na cidade para ver Ri, que está dormindo sem roupa. Ao ouvir uma batida na janela, ela se levanta e surta ao ver Oriku lá. Ela o espanca até ficar roxo por espiá-la, e Oriku se desculpa enquanto explica o motivo de ter vindo. Obu lhe dissera que ele poderia acompanhar seu progresso usando a técnica chamada observação interna, mas ele ainda não a aprendeu, então está aqui para pedir ajuda. Ri também está curiosa sobre seu crescimento, então ela decide agradá-lo. Eles se sentam e tocam as mãos, e então Ri envia um pouco de Ki para o corpo de Oriku. Ela pede que ele o faça circular dentro do corpo e diga o que consegue sentir. Oriku diz que consegue sentir uma quantidade enorme de caminhos que se estendem por uma grande distância.
Ri lhe diz que esses caminhos são suas linhas de meridiano que circulam o Ki em seu corpo, e ele os desenvolveu nos últimos 2 anos graças aos banhos medicinais. Oriku logo se cansa de usar a observância interna e Ri lhe diz que é uma técnica difícil. Em breve, um mês se passa e Oriku tem treinado constantemente com Bunho o tempo todo. Gordo McFat se tornou muito proficiente em controlar sua força agora, e Oriku não consegue acompanhá-lo apenas com suas técnicas de espada rudimentares. Bunho o desarma e então o atinge com um golpe de aço escuro. Oriku tenta bloqueá-lo com os braços, sabendo que pode parar o ataque. Como resultado, ambos os braços estão fraturados, mas ele só ri porque pode usar melhor sua técnica de osso amorfo. Ri o chama de masoquista louco e sugere que use a técnica de observância interna de novo. Oriku senta-se para meditar e desta vez ele consegue ver mais do que os caminhos. No fim dos caminhos ele vê centenas de pilares de luz, alguns dos quais brilham com uma cor dourada e intensa. Ri lhe diz que os pilares são seus ossos, e o fato de estarem brilhando em dourado significa que a técnica amorfa está agindo sobre eles. Ela parabeniza Oriku por fazer bom progresso e diz a ele que quando todos os pilares ficarem dourados, ele terá cruzado o 8º nível da técnica dos ossos amorfos, e então poderá começar a coletar Ki. Oriku acredita que ainda falta muito para isso acontecer e, enquanto isso, planeja variar um pouco seu treino. Então, da próxima vez que ele se encontra com Bunho, ele lhe diz que irão descer até a cidade para saborear uma comida deliciosa. Bunho o acompanha com prazer, mas quando chegam à estalagem, ele se esforça ao máximo para não entrar, pois ainda tem muito medo de Ri. Oriku tenta arrastá-lo para dentro e então ele percebe que a estalagem está fechada. De repente, Ri espreita pela janela para ver qual é a comoção. Oriku diz que eles deveriam conversar enquanto comem e ela relutantemente os chama para a sala VIP, onde lhes serve macarrão simples. Ela explica que os empregados foram embora, então fechou a pousada por uns dias. Depois disso, ela pede a Oriku para explicar por que ele está aqui, e ele diz que quer experimentar um combate real para ficar mais forte. Para isso, ele quer desafiar o teste do Pico Azul mais uma vez com Bunho e Ri em sua equipe. Bunho diz que ele não conseguiria sobreviver ao teste, mas quando Oriku lhe diz que os gêmeos do teste anterior são como homens que superam seus limites, ele imediatamente concorda em se juntar a ele. Para Ri, ele tem que suborná-la com as ervas medicinais dali que ela pode vender por uma fortuna, e ela também cede. Oriku declara que partirão para a jornada daqui a uma semana, pois nesse tempo ele pretende aperfeiçoar seus ossos amorfos de nível 8. Ele continua treinando com Bunho para ficar mais forte e também pede a Ri para o vigiar porque, segundo o livro que Obu deixou, ele pode ter dificuldades durante o avanço, e alguém com muita energia interna será útil. Pelos próximos 5 dias, ele fica no quarto VIP da pousada e prepara seu corpo para o verdadeiro avanço, e todos os seus ossos começaram a brilhar dourados durante a observância interna. Agora, o último passo é sincronizar todos os ossos, e Oriku começa a meditar para fazê-lo. De repente, ele começa a ofegar de dor ao sentir um enorme pilar de luz surgir do nada. Ele percebe que esta é a ativação do osso amorfo, que foi criado como resultado da sincronização de todos os ossos. O corpo de Oriku começa a doer, enquanto o pilar gigante de luz cintila, e ele começa a gritar alto ao sentir seu corpo ser dilacerado. E age rapidamente e dispersa a energia Berserk atingindo sua cabeça. Oriku agradece a ela por tê-lo salvo, e ela nota que ele é bem forte para aguentar tanta dor. Logo, Oriku vai registrar sua equipe para desafiar o teste do Pico Azul. O ancião lá se recusa a deixá-lo participar do desafio porque sua equipe não tem um líder, então Oriku decide se tornar o líder ele mesmo. O ancião apresenta uma lei que diz que o líder deve ter pelo menos o 6º nível de coleta de QI, e Oriku rebate com uma lei que afirma que nenhuma qualificação é necessária para um teste no modo desafio. O veterano ainda tenta encontrar outra razão, mas Oriku tem o selo do seu mestre, e usando ele consegue forçar o veterano a obedecê-lo. Oriku então pega o formulário carimbado, mas no caminho percebe que não sabe o nome completo de Ri, apesar de serem próximos há 2 anos. Decide perguntar desta vez, e vai ao portão onde Ri e Bunho o esperam. Ri está animada para entrar no teste, mas Oriku pede que coloque o nome completo no formulário. Caso contrário, não poderão entrar no Pico Azure. Ela diz que seu nome é Ri, e não tem sobrenome. Oriku anota no formulário e usa um círculo de teletransporte para o destino. Enquanto isso, o líder da seita e 2 anciãos aguardam o 7º ancião no alto dos picos. Falam sobre como ninguém, exceto Obu, acreditou nele há 100 anos, mas agora é um dos membros mais fortes. O 7º ancião logo chega lá, cercado por nuvens escuras, e fica surpreso ao ver o líder à sua espera. Todos o recebem e dizem que estão ansiosos para ouvir as histórias de suas viagens, e o 7º ancião humildemente os agradece. Ele lhes diz que encontrou sua tribo, que estava passando por dificuldades, mas não conseguiu encontrar sua família há muito tempo perdida.
Um ancião lhe devolve o controle do Pico Azure e pede desculpas pelo incidente com Obu, mas Seven não se importa com isso. Ele percebe que alguém entrou no Pico Azure e o líder da seita usa suas habilidades para ver uma transmissão ao vivo da situação. Ele fica chocado ao ver Ri com Oriku e teme que eles causem estragos no ecossistema do Pico Azure. Bem, seus medos não são totalmente infundados. Após treinar seus sentidos por muito tempo, o líder obteve o poder de ver futuros possíveis, e o que ele acabou de ver foram alguns desses futuros. Todos estão maravilhados e dizem que com esta técnica, o líder deles é invencível no campo de batalha. Mas ele discorda, pois sua habilidade está longe da perfeição. Enquanto isso, Oriku e seus amigos chegaram ao seu primeiro destino. Eles planejam pôr as mãos na Baga Carmen, que é guardada por um monstro serpente feroz. Ele os percebe e imediatamente dispara um raio contra eles. Ri recebe o ataque de frente e é arremessada. Oriku está prestes a vingá-la quando ela volta cheia de fúria e estrangula a cobra até a morte. Oriku diz que ia lidar com a cobra, mas ela o repreende, dizendo que esta cobra tinha um núcleo espiritual completamente formado, e que mesmo pessoas 2 estágios acima dele não conseguiriam lidar com isso. Bunyo está surpreso que Ri lidou com a cobra tão facilmente e ela nem sequer se feriu. Ele fala sobre os rumores que dizem que ela é parente do chefe da seita. Enquanto Oriku tenta silenciar Bunyo por ser rude, Ri não tem problema em admitir que é a filha ilegítima do líder da seita. Ela começa a história dizendo que há 30 anos, a raposa de 9 caudas atacou a seita deles e que o quarto Hokage a derrotou. Oriku diz pra ela que está falando do anime errado, então Ri volta ao assunto. Ela diz que a raposa de 9 caudas era um monstro ancestral classe calamidade que podia rivalizar até com os cultivadores mais poderosos. Ela era uma ameaça para o mundo todo, então o líder da seita decidiu selá-la com o feitiço de selamento mais poderoso da seita. Porém, ele não tinha força para usar o feitiço de selamento por completo. Então, com a ajuda de 2 anciãos, ele reuniu o Kepigo suficiente da região e o usou para libertar o feitiço. Para o feitiço ter sucesso, ele também precisava de um recipiente sacrificial para conter a raposa de 9 caudas, e esse sacrifício não era outro senão Ri. O líder selou a raposa de 9 caudas no corpo dela, onde ainda permanece adormecida. Isso lhe dá muita força inata, mas também a impede de cultivá-la. Oriku diz que ela é uma velha de 30 e poucos anos nesse caso e leva um soco na cara. Ele então diz que ela deve odiar o pai por não a ter deixado cultivar, mas Ri não liga pra isso. Porém, ela odeia o fato de ele sempre tentar mimá-la para compensar sua culpa. Com isso, ela decide retomar o julgamento deles, quando de repente, Oriku recebe um cartão de convocação instantânea que o leva para um salão de reuniões. O líder da seita e os 3 anciãos de antes estão lá para vê-lo, e Oriku os cumprimenta antes de perguntar sobre o novato. Todos riem antes que o líder apresente o 7º ancião, que desejava encontrar Oriku após saber de seus feitos. Seven está bastante contente em conhecer Oriku, e ele observa que é exatamente como seu mestre Obu. Oriku se sente ofendido com essa declaração, mas Seven tem um presente para ele. Ele lhe dá uma pílula muito cara que pode torná-lo mais forte, junto com vários presentes para Obu, já que são grandes amigos. Eurico não consegue acreditar que Obu seja amigo de um cara tão rico. O líder da seita então pede a Seven para tirar o capuz, e Eurico se mostra um pouquinho racista ao vê-lo. No entanto, todos riem da situação, e então Eurico finalmente percebe que a razão pela qual Obu é próximo de Seven está em suas calças. Logo depois, Eurico leva Seven para encontrar os amigos, e eles se surpreendem ao saber que ele é o mestre do Pico Azul. No entanto, ele não se importa que peguem algumas plantas medicinais e até lhes dá um mini forno para refiná-las. Mais tarde, enquanto jantam, Seven diz que conhece a técnica de osso amorfo de Obu, e quer examinar o progresso de Eurico entrando em seu corpo. Eurico rapidamente cobre o traseiro enquanto diz a Seven para parar, mas ele o assegura que só vai usar observância interna nele. Ele fica chocado ao encontrar os pilares dourados de luz dentro do corpo de Eurico e o pilar dominante no centro, que é o seu osso amorfo. Seven elogia Eurico pelo seu progresso, mas diz-lhe que ainda está incompleto. Ele diz-lhe como pode melhorá-lo e até oferece uma pílula que o pode fazer avançar instantaneamente. Ele invoca o seu humilde forno da Estátua da Liberdade e tira uma pílula dourada que ele fez junto com Obu, que pode ajudar Eurico a atingir o próximo nível. Ele toma a pílula e sente uma energia explodindo de todos os seus ossos de uma vez. Mais tarde ele pergunta a Seven por que o está ajudando tanto, e ele responde que é para pagar a dívida que tem com Obu. Ele explica que há muito tempo era só um escravo trazido para este país. Naquela época, Obu o encontrou e viu um grande potencial nele. Ela o incentivou a se tornar um cultivador, e isso mudou sua vida. Alguns dias depois, Obu está de volta à seita e é repreendida pelos anciãos por causar problemas com seus rivais, a seita Sekio. Todos estão reunidos em frente ao salão para ver o drama se desenrolar. Alguns alunos falam mal da Obu, dizendo que com isso ela pode perder seu posto de anciã. Mas quando Eurico chega, eles fogem imediatamente. Eurico conversa com as 2 irmãs que lhe dizem que neste momento, representantes da seita Sekio estão falando com os anciãos e o líder da seita para decidir a punição de Obu, mas ele não parece se importar.
Lá dentro, um drama se desenrola enquanto o ancião Sekio acusa Obu de espalhar informações falsas sobre a seita e manchar seu nome. Quando os anciãos Reiken tentam argumentar que não sabem se a informação é falsa, o ancião Sekio tenta manipulá-los para concordarem que só querem salvar Obu. Enquanto isso, Obu dá seu testemunho aos outros anciãos sobre o papel da verdade e eles acreditam nela, mas está claro que as pessoas de fora da seita também não confiarão no papel da verdade. Logo, Eurico recebe Eurico com confetes por causar mais problemas e pergunta o que aconteceu. Ela lhe diz que estava viajando pelas planícies, refinando materiais e ganhando dinheiro, quando encontrou uma pequena seita que tentava enganar as pessoas. Eles diziam que todos podiam ser cultivadores e usavam esse slogan para tirar muito dinheiro do público ingênuo. Eurico pergunta se não havia ninguém para alertar sobre isso, e Obu responde que até o governo local estava envolvido com os golpistas. No entanto, o pior ainda está por vir. Ela diz a Eurico que os golpistas ensinavam as pessoas a usar a técnica de ferver o sangue, que sacrifica a vida de uma pessoa em troca de poder de cultivo. Obu diz que é injusto que as pessoas sejam enganadas para desistirem de suas vidas em troca de poder, e Eurico comenta que é surpreendente que ela tenha tomado uma atitude. Ele pergunta o que ela fez e como a seita Sekio se envolveu. Obu conta que, para começar, ela arranjou uma briga com alguém da seita golpista que estava no mesmo nível que ela. Ela o derrotou com um único golpe, e, em seguida, o ancião da seita veio lutar com ela e provou a derrota. Depois disso, o ancião da seita Sekio também apareceu por lá. Eurico ri da história, dizendo que não sabia que Obu era uma heroína da justiça. Ela diz que só queria provocar os golpistas e depois sai voando em seu bambu mágico. Enquanto Eurico reclama que isso não combina com sua mestra, Rie aparece e diz para ele parar de subestimar Obu. Ela conta que a seita Reiken tinha 100 discípulos em sua Era de Ouro, e que Obu é uma dos únicos 10 que sobreviveram. Além disso, ela se tornou uma anciã usando sua própria técnica, superando a dificuldade de sua base espiritual peculiar. Rie diz que Obu gastou todo o seu dinheiro em treinamento, e Eurico diz que ela quer dizer álcool. Rie comenta que o próprio álcool é o remédio divino que torna a Obu mais forte. Por outro lado, os anciãos levam o testemunho de Obu no papel da verdade para o líder da seita, e ele pede que o entreguem ao seu convidado, o mestre Shio. Shio entra em pânico ao ler isso e pergunta ao líder da seita se ele ainda está tentando acobertar Obu. O líder responde que não precisa acobertá-la, pois ela não fez nada de errado. Ele diz a Shio que, se quer provar o que diz, precisa trazer uma prova concreta. Essas palavras o ofendem e ferem seu ego como um ancião da seita Sekio, a atual líder da aliança das seitas maiores. A verdade é que Shio estava por trás da seita falsa que enganava as pessoas. Ele controlava o governo e manipulava as pessoas a adotar a técnica de cultivo que consumia suas vidas, tudo em nome de sua pesquisa. Shio estava preso num platô por muito tempo, enquanto seus subordinados o superavam rapidamente. Pressionado pelo sentimento de desespero, ele decidiu experimentar em pessoas comuns para obter novos conhecimentos. Tudo estava indo bem até Obu aparecer e destruir seus planos. Agora Shio teme que a seita Sekio descubra seus maus feitos e então ele será severamente punido por manchar o nome deles. Ele está determinado a fazer o que for preciso para enterrar o assunto aqui. Ele diz ao líder da seita que nem sequer olhou o papel e acreditou que estava certo, o que significa que ele está tramando contra ele. O líder diz que o testemunho escrito é só para ele ver, porque todos os outros aqui acreditaram em Obu na primeira vez que ela contou o que aconteceu. Mesmo aqueles que normalmente não se dão bem com Obu, concordam que acreditam nela, e Shio pergunta se estão dispostos a lutar contra a seita Sekio por ela. No entanto, o líder da seita tem a mesma pergunta para Shio. Ele pergunta se a seita Sekio vai brigar com a seita Reiken só por um ancião que já não consegue produzir resultados. Shio está furioso e diz que a seita Sekio nunca os perdoará. De repente, Obu entra na sala e provoca Shio por confiar apenas na reputação de sua seita. Ela agradece aos outros anciãos por confiarem nela e então se vira para Shio, dizendo que é hora de resolverem as coisas de uma vez por todas. Ela diz que, seitas à parte, este é um problema entre os dois, e eles devem resolvê-lo com um duelo 1 contra 1. Shio fica surpreso porque Obu deve estar muito confiante para desafiá-lo, mesmo que ela esteja um estágio inteiro abaixo dele. Além disso, se ele aceitar o duelo, não pode trapacear, então decide usar seu item especial, uma espada de nível 8, que vale centenas de milhões. Obu começa a babar ao pensar em vendê-la, e então o líder da seita transfere todos os envolvidos para a arena de duelo. Os discípulos também notam o duelo e começam a se reunir para assistir ao espetáculo. Eurico aproveita esta oportunidade e cria um concurso de apostas, fazendo com que todos os estudantes participem. Enquanto isso, Shio diz a Obu que, se ele perder, ele terá que concordar com o que ela escreveu no papel, e se ele vencer, ela deverá retirar suas alegações. Obu aumenta a aposta. Se ele vencer, poderá usá-la livremente. Se ela vencer, levará seu equipamento divino. Com isso, Shio inicia o juramento do coração, onde os duelistas apostam seu cultivo numa luta justa. Não podem receber ajuda externa nem matar o oponente.
Shio então golpeia a arena com sua espada, transformando-a em terra para vantagem tática, pois sua energia espiritual é de natureza terrena. Ele lança o primeiro ataque enviando espinhos de rocha na direção de Obu, que salta para se esquivar e então detém seu avanço apenas tocando-os com sua espada de bambu. Obu fica no topo dos espinhos e diz a Shio para se esforçar mais. Ele balança a espada e envia uma nuvem de poeira na direção dela. Obu facilmente a desvia, mas Shio usa o ataque anterior como distração para alcançar atrás dela. Obu bloqueia o ataque e sua espada de bambu é destruída. Shio está orgulhoso de sua pequena vitória e pergunta se ela quer continuar, e ela o provoca por estar feliz só com isso. Ela cria outra espada de bambu do nada e diz que nem precisa de uma espada de verdade para enfrentar alguém como ele. Agora Shio está nervoso porque ele percebeu que Obu tem mais experiência de combate do que ele. Ele decide usar sua especialidade e lança inúmeros feitiços para cansá-la. Ele primeiro a ataca com um feitiço de raio, mas Obu facilmente o bloqueia com uma barreira. Os feitiços de raio dele não têm utilidade, e Obu diz que está com sono agora. Shio avança diretamente contra ela desta vez, mas nem isso é suficiente para perfurar a barreira dela. Ele aumenta a intensidade dos seus feitiços de raio, mas a barreira de Obu continua firme. Ela voa em direção a Shio, que agora perdeu a cabeça. Ele grita enquanto faz uma investida relâmpago contra ela, e os dois colidem no ar. Obu desfere um golpe decisivo e Shio cai de joelhos. Ele percebe que está ficando sem ki e se pergunta como alguém um nível abaixo dele pode ser tão forte. Obu diz a ele que ela não é forte, mas ele é fraco demais. Ela diz que ele só confia em feitiços extravagantes, mas eles não têm poder real. Shio diz que é porque ele é um pesquisador e não um lutador. E Obu diz que essas são apenas as desculpas de um perdedor. Ela diz que os métodos dele são doentios e cruéis demais, e foi por isso que ela pôs fim à sua farsa. Shio reage bruscamente, dizendo que estava no limiar da evolução. Se a sua pesquisa tivesse sucesso, ele teria criado uma nova era dourada de cultivo. Obu pergunta-lhe como isso teria acontecido se todos que cultivavam usando a sua técnica morressem. Ele faz um discurso apaixonado sobre como é injusto que algumas pessoas nasçam sem potencial, e a sua técnica as ajudaria a ficarem mais fortes. Obu aplaude-o lentamente antes de lhe dizer que o mundo do cultivo nunca foi justo. Ela afirma que quando alguém atinge seu limite, deve reconhecer sua posição e desistir. Ela diz a Shio que, em sua busca para avançar seu cultivo, ele esqueceu o básico, e é por isso que perdeu. Ele aceita a derrota ao ouvir isso e entrega a Obu sua valiosa espada. Ele diz que virá para pedir desculpas formalmente se tiver uma chance, sabendo muito bem que receberá prisão perpétua ou pena de morte por seus crimes. Shio parte com isso, mas no caminho encontra outro membro da seita. O homem, chamado Kashu, zomba dele por ser um perdedor, e Shio está pronto para brigar. No entanto, Kashu se move mais rápido do que ele pode ver, e coloca sua espada em seu pescoço. Ele diz a Shio que é o maior perdedor da seita, e decide dar-lhe seu castigo bem aqui. Shio diz que não pode fazer isso sem um julgamento oficial, mas Kashu usa um feitiço proibido mesmo assim, e o transforma num burro. Ele sabe que a seita Reiken tinha provas concretas contra ele, e ele certamente teria recebido essa punição após o julgamento. Kashu diz aos alunos de Shio para voltarem sozinhos, porque ele tem algumas coisas para resolver. Depois ele vai a uma estalagem, onde encontra um informante que lhe passa informações da seita Reiken. Ao ler aquilo, Kashu fica pasmo e percebe que Kashu cometeu um grande erro ao brigar com eles. Ele logo manda seus alunos reunirem mais dados sobre a seita Reiken e outra mensagem ao líder. O líder pensa que isto é um suborno para manter Shio calado sobre o assunto, mas ao ver a mensagem e o presente corretamente depois de colocar os óculos, ele fica chocado. Ele chama outro ancião para conversar com ele e lhe mostra alguns hambúrgueres com carne de burro. O ancião está prestes a comê-los, mas então o líder da seita lhe diz que a carne neles pertence a Shio, como ele viu usando sua habilidade de previsão. O líder revela que há uma pedra muito preciosa que a seita Seki o enviou para calar sobre isso, mas ele não o fará. Ele diz que a recente seita de golpistas estava muito perto do território deles, e segundo Seven, muitas seitas falsas têm surgido por toda a parte ultimamente. O líder afirma que é responsabilidade da seita Reiken garantir a paz na sua região. É por isso que ele planeja enviar os discípulos com menos de 10 anos de experiência para lidar com os elementos nefastos que estão a assolar a sociedade. O ancião não tem tanta certeza disso, porque tentaram algo assim no passado e acabou muito mal. Além disso, alunos com menos de 10 anos de experiência são consideravelmente fracos, e ele está preocupado com eles. O líder ri e diz que não seria um teste se fosse fácil. Por outro lado, os espiões de Kashu estão procurando por um ponto fraco no clã Reiken quando veem o Ariku correndo em direção à floresta. Eles o reconhecem como o discípulo herdeiro deles e pensam que ele pode ser o elo fraco deles, então o seguem. No entanto, eles perdem o Ariku assim que chegam à floresta. Eles sentem um movimento nos arbustos e ficam alertas, mas apenas um pequeno monstro raposa salta sobre eles. Enquanto tentam afastá-lo, o monstro os eletrocuta, e então o Ariku finalmente faz sua aparição. Ele pergunta aos dois meninos o que eles querem, e eles o atacam sem aviso.
No entanto, eles não são páreo para ele e ele os derrota facilmente. Depois disso, ele vai para a beira do rio onde encontra Kai após muito tempo. Enquanto isso, os dois estudantes relatam que o Oriku é mais forte do que deveria, e Kashu percebe que não podem mais subestimar a seita Riken. Por outro lado, o Oriku traz chá a Obu, que duvida que esteja envenenado, mas percebe que só tem gosto ruim. O Oriku então pergunta como ela acabou transando com o sétimo ancião, e a Obu, irritada, o atinge com um peteleco na testa para clarear a mente. Não funciona, e ela percebe que ele atingiu o 9º nível da técnica do osso amorfo. Obu está surpresa porque não o ensinou sobre isso, e o Oriku diz que Seven o guiou ao 9º nível. Obu age tímida ao ouvir sobre ele, e então o Oriku aborda o assunto e pergunta a ela o que aconteceu durante o duelo recente. Ele quer saber como ela conseguiu derrotar alguém que estava um nível acima dela. Obu diz a ele que ela está no estágio Jindens, que é considerado o 4º estágio mais alto, mas o caminho a seguir a partir daí não é necessariamente reto. Ela crê que mesmo sem ir à próxima fase, pode se fortalecer e atingir a divindade, mas é apenas sua teoria. Depois disso, ela decide ensinar ao Oriku sobre a técnica da espada amorfa, e ele está pronto para isso. Obu diz a ele que existem cerca de 20 variantes da técnica, mas para alguém como ele, ela tem 2 opções. Ela pede para ele escolher entre o caminho da resistência e o caminho da sabedoria, e o Oriku escolhe a sabedoria, por ser um nerd. Obu então diz a ele que primeiro precisa continuar a reunir Ki todos os dias, depois deve praticar as habilidades amorfas de espada, que são basicamente uma combinação de todas as outras habilidades de espada do mundo. Obu diz que a técnica dela pode ajudá-lo a vencer qualquer estilo de espada no mundo, mas o Oriku diz que é muito suspeito. Obu primeiro deixa uma pilha grossa de técnicas de espada para iniciantes na frente de Oriku e o manda dominá-las. Não é difícil para ele, e as domina em poucos dias. Depois disso, Obu lhe diz que agora ele deve combinar os elementos de diferentes técnicas de espada para criar a sua própria. Oriku lhe diz para parar de brincar, mas ela afirma que não está. Ela lhe diz que as técnicas de espada são feitas para matar outros, e técnicas fixas têm fraquezas fixas. É por isso que ela quer que Oriku seja flexível e crie uma técnica que evolua com ele. Ela lhe deseja boa sorte e voa, dizendo ter trabalho urgente. Oriku decide visitar Ri para buscar sua orientação, mas encontra a pousada dela fechada. Então, ele retorna ao salão de jantar interno para comer, e pensa nas fraquezas das técnicas de espada para iniciantes. Ele pode fazer isso facilmente, mas combiná-las não é tão fácil. Perdido em pensamentos, a chefe louca chega e pergunta se a comida é tão ruim que ele não consegue comer. Oriku diz que ela exagera e revela que Obu pediu para ele criar sua própria técnica de espada. A chefe fica realmente chocada ao ouvir isso e pergunta por que ele está usando uma abordagem tão superficial para o seu problema. Ela diz que ele não vai conseguir nada simulando as técnicas em sua mente, porque elas são para uso prático. Oriku diz a ela que sua técnica começa com sua sabedoria, e então começa a ir embora. No entanto, a chefe o para e diz que sabedoria é diferente de inteligência. Ela diz a ele que sabedoria é algo que vem com a experiência, e ele não vai conseguir isso por simulação. Oriku diz que ela deveria ajudá-lo com o treino então, porque alguém tão sábia quanto ela deve ser uma mestra espadachim. A chefe nega isso, mas então Oriku a ataca de repente. Ela bloqueia o ataque dele com um garfo e então ele implora instantaneamente para que ela seja sua professora. A chefe concorda e logo aparece vestida como uma cavaleira para lutar com Oriku. Ela era mais habilidosa do que Oriku esperava, e eles continuaram treinando juntos por 2 meses inteiros. Logo depois, uma reunião de todos os discípulos da seita é convocada e Oriku chega atrasado, como de costume. Ele se senta na frente com outro estudante de linhagem, e então o líder da seita inicia a reunião. O líder e os anciãos explicam que eles serão enviados em uma missão para o mundo normal, onde eles irão melhorar suas habilidades individuais. Os anciãos continuam a tagarelar sobre isso por um tempo, e Oriku conclui a palestra deles em apenas uma frase. Ele sente que a seita Riken tem estado muito quieta ultimamente, então eles devem estar tentando fazer algo grande para aumentar sua reputação. Mais tarde, Obu repreende Oriku para levar a missão a sério, pois ele terá que escrever um relatório de 5.000 palavras descrevendo-a. Ele a assegura que não será problema para um nerd como ele. Obu então diz a ele que também deve usar esta chance para cortar seus laços emocionais com o mundo dos plebeus, pois, como cultivador, ele seguirá um caminho completamente diferente do deles. Ela lhe diz que a maior diferença entre um humano normal e um cultivador não é o poder, mas a expectativa de vida. E isso significa que todo cultivador terá que ver seus amigos e familiares morrerem diante de seus próprios olhos. Oriku não se importa muito com isso, e ele começa a pedir a Obu que lhe dê dinheiro para sua viagem confortável ao mundo dos plebeus. Ela diz que não tem dinheiro, e Oriku pergunta o que ela fez com o saque que conseguiu de Shio. Ele avista o álcool mais caro do mundo em suas mãos e percebe que ela gastou tudo para obtê-lo. No entanto, Obu tem um presente para Oriku. Ela lhe dá uma réplica de espada do tamanho de um palito, que é na verdade a lendária espada que Shio usou. Ela diz a Oriku que pode ser uma arma poderosa, mas isso a torna muito difícil de controlar. Há um espírito de espada milenar dormindo dentro da espada, e nem mesmo Obu consegue controlá-la bem.
Oriku toca a espada e de repente se encontra dentro da mente do espírito dela. O espírito aparece como uma ruiva bonita e elegante, e Oriku a cumprimenta sem jeito. O espírito se apresenta como Ryan Shu e diz que serviu fielmente muitos mestres que empunharam a espada. Obu também aparece lá e pergunta a Ryan Shu se Oriku ficará bem, e ela pensa por um momento antes de dizer que será uma jornada interessante pela frente. Obu diz a Oriku que Ryan Shu, um espírito muito antigo, será difícil de controlar, e pode pedir ao líder da seita para apagar suas memórias para torná-la fácil de controlar. Oriku diz que não precisa disso. Ele afirma ter muita experiência em agradar tias e avós, então ficará bem com Ryan Shu também, mas ela fica furiosa ao ser comparada a uma avó. Em breve, todos os alunos partem em sua missão para o mundo dos plebeus. Eles receberam um guia que aponta milhares de locais de teste por toda a região de Sock. No entanto, para Oriku, esta missão é uma chance de retornar à sua casa, da qual sentia muita falta.